Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer o planejamento de grade amostral a partir de um talhão já delimitado aí. Esse talhão foi feito o levantamento topográfico dele, né, utilizando o GPS de navegação mesmo, e uma vez delimitado eu exportei esses pontos e fiz o polígono aqui dentro do próprio ArcMap, o ArcGIS. Lembrando que você pode utilizar qualquer software de sistema de informação geográfica para estar trabalhando isso, QGIS, ArcGIS, Global Mapper e aí o que você tiver mais familiaridade. Primeira coisa que eu preciso para fazer planejamento de grade amostral para amostragens georreferenciadas na agricultura de precisão é trabalhar com coordenadas UTMs, já que na grade, principalmente a grade por pontos, eu preciso ter uma distância pré-definida entre um ponto e outro para que eu faça minhas amostragens em campo. Se eu olhar com atenção aqui no rodapé, meu arquivo ele tem como unidade de medida graus decimais. E como a minha unidade está em graus decimais, meu sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas geográficas. Se você está em dúvida de qual é o seu sistema de coordenadas, qual que é o datum do seu arquivo, é só você abrir as propriedades do arquivo, já carregado aqui na tabela de conteúdos. Lembrando que é só clicar com o botão direito em cima do nome do arquivo que você deu, vai nas propriedades, e aí eu tenho a guia Source, e dentro dessa guia está me falando que eu estou com coordenadas geográficas, está me falando qual é o datum, WGS 1984, e o sistema de unidade, né, que é em graus. Feito isso, para passar para o sistema UTM, eu preciso saber em qual fuso se encontra o meu talhão. Eu sei que esse fuso aqui que eu estou trabalhando está no fuso 22 Sul. Se você não sabe em qual fuso UTM está, você tem aí algumas maneiras de identificar isso. O jeito mais simples, se você tem acesso à internet, você joga aí na internet, por exemplo, na calculadora do INPE, as coordenadas, você pode pegar qualquer coordenada dessa aqui, ó, primeira coordenada longitude, segunda coordenada latitude, joga no sistema do INPE e ele vai te dar qual é o fuso UTM do seu sistema de coordenadas aí. Uma outra forma, existem equações na cartografia que nos ajudam a fazer isso aí. A fórmula para trabalhar o fuso é 30 menos a longitude dividido por 6. Então, se eu pego a primeira coordenada aqui, ó, 49,767, e jogo essa informação na minha calculadora, eu consigo na minha calculadora, por exemplo, identificar qual é o fuso. Então, lá, 30 menos, abre parênteses aqui, né? 49, vou pegar o que está aparecendo ali agora, você pode pegar qualquer coordenada, dividido por 6, vai dar o fuso 21,7, então a gente sempre faz o truncamento desse valor para cima, estou no fuso 22. Como nós estamos falando em termos de Brasil, toda coordenada UTM aqui no Brasil é fuso sul, então o fuso 22S é o que eu preciso trabalhar. Se eu sei que é o fuso 22S, agora é só eu habilitar a minha função, utilizar a função disponível aqui no programa, para passar isso para o sistema UTM. Fazendo isso, lembrando que as funções do ArcGIS estão aqui no Arc2Box, então vou clicar no Arc2Box, e dentro do Arc2Box eu tenho lá as minhas ferramentas básicas, e entre elas eu tenho aqui o box da Data Management Tools. Dentro dessa função, eu tenho a opção Projections and Transformations, que é onde a gente vai transformar uma coordenada geográfica em coordenada UTM, fazer uma projeção. Vou habilitar aqui, e a função que eu preciso utilizar é essa função Project. Faço só uma observação, se você está utilizando uma versão mais antiga aí do ArcGIS, provavelmente vai aparecer aí para você um campo raster e logo abaixo um campo filter. E aí vai ser dentro desse campo filter que vocês vão encontrar essa função project. Nessa versão que eu já estou utilizando já está disponível aqui. Habilita a função. Então na hora que eu clico para utilizar a função, o ArcGIS ele sempre pergunta qual arquivo você quer manipular. Como eu tenho apenas o meu talhão aberto aqui, eu vou carregar apenas ele, mas se você tem mais arquivos, tomem sempre o cuidado de selecionar o arquivo correto. Então, eu quero trabalhar meu limites talhão. Trabalhando esse limites talhão aqui, eu preciso passar essa coordenada para o fuso 22 sul, que é o que eu preciso.
Só faço uma observação que sempre vai estar lá perguntando para vocês input dataset, né, que é o arquivo que você quer de entrada, e sempre vai ter uma opção, não necessariamente nesta ordem, output dataset, que é onde você vai salvar seus arquivos. Gente, eu recomendo para todo mundo, salvem todos os seus arquivos em uma pasta, porque depois, se você precisar modificar, se você precisar copiar, transformar, você sabe onde encontrá-lo. E sempre renomeiem esses arquivos de uma forma que você entenda. Então aqui, se você não mudar, vai ficar no padrão do programa, mas eu gosto sempre de clicar na pastinha aqui do lado, navegar até a minha pasta, onde eu salvei os meus arquivos, está aqui minha pasta tutoriais, e salvar com o nome que eu vou entender. Então eu vou colocar aqui, ó, UTM, limites, talhões, talhão. Evitem utilizar espaço, então eu gosto de separar por underline, coloquem todo junto ou separado por underline e evitem acentuação para não ter risco de corromper os arquivos aí. Vou salvar, confiro o caminho aqui do meu arquivo, se eu olhar com atenção está dentro da pasta tutoriais ArcGIS e o nome que eu realmente renomeei. Feito isso, na função de projeção, que eu preciso transformar, lembrando que eu vou passar aqui para o fuso 22, e aí vocês vão passar para o fuso aí que for necessário para o de vocês. Eu vou clicar na mãozinha aqui do lado, ó, em Output Coordinate System, e vou escolher minha coordenada. Eu já tenho algumas coordenadas favoritas, mas provavelmente alguns de vocês aí não vai ter os favoritos. E como eu estou fazendo uma projeção, eu vou usar aqui, ó, Project Coordinate System. Dentro dessa pastinha, vocês já vão encontrar aí de cara a pastinha UTM. Lembra que nós abrimos as propriedades do arquivo e o datum do meu arquivo era WGS 1984? Vou continuar com esse datum, então vou pesquisar aqui embaixo, olha lá, WGS 1984, e vou para o hemisfério sul, que é onde a gente precisa. No hemisfério sul, procuro o fuso que eu preciso, no meu caso o fuso 22, eu trabalho muito com fuso 22, fuso 23 aqui na minha região. Então, normalmente, eu já pego esses fusos e favorito eles aqui, porque fica mais fácil, você não precisa ficar procurando toda vez. Uma sugestão é sempre favoritar o que você mais trabalha aí normalmente. Lá, fuso 22, dou um clique para selecionar, não precisa dar 2 cliques, que vai abrir uma nova janela, mas lá, dou um clique, ok, vai voltar para a janela de projeção, só dá ok que ele vai processar. Processou o arquivo, olha lá, o meu aqui não está um processamento em segundo plano, então ele aparece essa janelinha e quando finaliza o processo, eu fecho ele. Se o de vocês não aparecer essa janelinha, provavelmente eu está habilitado para vocês a projeção, o processamento, na verdade, em segundo plano, que uma outra hora eu mostro para vocês como desativa. Olha lá, não carregou na minha tabela de conteúdos, né, o meu arquivo. Entretanto, eu vou vir aqui no botão de adicionar e vou carregar o meu arquivo UTM que eu acabei de utilizar. Estou com o arquivo no sistema UTM e, por via das dúvidas, vou abrir as propriedades dele aqui para conferir. Olha lá, tá minha coordenada na guia Source no sistema 22 Sul, tá com unidade de medida metros, meridiano central menos 51, então tudo certinho aqui para poder gerar o nosso grid. Para gerar o grid, gente, trabalho com o sistema UTM, né? Então, meus dados aqui, o ArcGIS ele tem como característica sempre adotar para a layer que você está trabalhando as coordenadas do arquivo que você carregou primeiro. E o meu primeiro arquivo estava em coordenadas geográficas, em graus decimais. Vou passar meu layer para um sistema UTM e uma vez transformado o meu layer para UTM é só gerar a nossa grade. É bem simples, olha lá, dentro da minha layer aqui, vou clicar com o botão direito, vou nas propriedades, properties aqui, e aí eu tenho a guia Coordinate System. Dentro dessa guia do sistema de coordenadas, tem lá toda aquela janelinha de coordenadas que nós já tínhamos visto, e tem essa pastinha aqui, Layers. Selecione a coordenada em UTM, que você fez a transformação do arquivo, manda aplicar e ok. Quando você aplica isso aqui para o sistema UTM, já está automaticamente configurado aí, né, o seu arquivo, sua layer para o sistema UTM em si. E aí agora sim, a gente pode gerar o nosso grid e amostrá-lo. Como todas as funções estão lá dentro do ArcGIS, do Arc2Box, dentro do Arc2Box,
ainda dentro aqui da caixa de Data Management Tools, eu vou utilizar agora uma função que está ali, a função Sampling. Então, procuro aqui, normalmente está em ordem alfabética, ó lá. Então, Sampling. E aí, dentro do Sampling, eu tenho a opção Create Fishnet. Essa é a nossa função, gente. Para poder gerar uma grade, eu vou utilizar o Create Fishnet. Dou 2 cliques. Dei 2 cliques nisso aqui. Primeira coisa que ele vai perguntar é em qual pasta você quer salvar essa grade que você vai criar. Então, eu vou clicar na pastinha aqui do lado. Vou navegar para minha pasta. Então, só vou voltar aqui ó, uma vez. E vou dar um clique para adicionar na minha pasta. E vou colocar aqui o nome, né? Grid. Pronto. Talhão. Grid, talhão ou o nome que vocês quiserem. Dei o nome Grid Talhão e aqui está o segredo para poder fazer uma boa grade amostral. Em aqui Template Extend, você vai estender o processamento do seu grid para o mesmo arquivo que é o arquivo TM que você trabalhou. Então, olha lá, quando você escolhe o arquivo TM, limites talhões ou o nome que você deu, ele vai ler as coordenadas em UTM desse arquivo. Lido essas coordenadas em UTM, agora você pode dimensionar qual é a distância entre os pontos que você quer. Se você quer, por exemplo, lá 1 ponto por hectare, você vai colocar 100 por 100, né? Que aqui a gente está trabalhando com o sistema UTM, ou seja, unidades em metros, 100 por 100, 10 mil metros quadrados ou 1 hectare. Se eu quero lá 4 hectares, vou pôr aqui ó, 200 por 200, e aí eu tenho, por exemplo, minha grade a cada 4 hectares da forma que você arranjar isso aí. Isso aqui não é necessário que sejam os dois iguais, então você vai ajustar isso aqui da forma que você achar mais conveniente para cada situação, para cada talhão, aí você vai fazer o arranjo que for mais apropriado. Então vou fazer um exemplo aqui de 1 ponto por hectare. Vou colocar de 100 de comprimento, 100 de largura, e aí a gente tem aí as nossas medidas. Coloquei então para estender o processamento para o meu arquivo TM, e coloquei a distância entre os pontos aqui para fazer 1 ponto numa grade de 1 ponto por hectare, dou OK. Na hora que eu termino o processamento, olha lá o que eu tenho. Foi gerada a grade com 1 ponto por hectare, e nesse 1 ponto por hectare aí a gente agora pode fazer alguns ajustes que a gente vai estar vendo em um vídeo seguinte, certo? Qualquer dúvida, deixem comentários aí, que aí eu posso estar auxiliando vocês na medida do possível. Então, até o próximo vídeo, pessoal.